Próximo passo é uma das etapas fundamentais do beneficiamento de amêndoas de cacau de qualidade, que é a chamada fermentação de cacau. A fermentação de cacau é um processo microbiológico, então ele tem ação de micro-organismos, tem uma ação enzimática e tudo isso ocorre para o quê? Para melhorar o sabor e o aroma de uma amêndoa de cacau, para gerar o sabor e o aroma de cacau ao produto cacau, que depois posteriormente vai ser transformado em chocolate e outros derivados. Então a fermentação ocorre para isso, para gerar o sabor da amêndoa e o aroma da amêndoa. Então existem vários tipos de fermentação que estão de acordo com a região que esse cacau é processado. Aqui no Brasil, a gente tem uma característica de se fermentar cacau em coxos de fermentação, são coxos de madeira, certo? A madeira, ela é utilizada para fermentação. Por quê? Porque ela é um ótimo isolante térmico, ele gera uma condução de temperatura que é interessante para esse processo fermentativo. E existem alguns fatores que afetam essa fermentação, como o tempo dessa fermentação, a forma de revolver essa massa de cacau, a altura da pilha do cacau. Por isso que a gente faz os coxos, como os coxos que a gente tem no projeto, que são coxos de 70 por 70 por 70, são coxos que a gente tem que ter um tamanho ideal. Se a altura do coxo é de 70 centímetros, a massa de cacau ela tem que estar a 60 centímetros. A gente não pode encher metade do coxo. Se eu tenho um coxo de 70 centímetros de altura, eu encho até 60. Se eu tenho um coxo de 80 centímetros de altura, eu encho a massa de cacau até 70, sempre deixando 10 centímetros do limite do volume final, da altura final desse coxo de fermentação. Existe também aí, nesse processo fermentativo, uma coisa muito importante, que é fazer com que a semente de cacau se transforme em amêndoa. Isso ocorre lá pelo terceiro ou quarto dia de fermentação, quando ocorre a morte do germe da semente. Nesse momento, a gente passa a chamar a semente de cacau em amêndoas de cacau. Então, um dos pontos positivos da fermentação é justamente esse, ocorrer a morte do embrião, a morte do germe da semente de cacau. Então, falar um pouquinho sobre como a gente deve fazer uma fermentação de um cacau de qualidade. Primeiro passo, quando essas amêndoas chegam no coxo, a gente tem que recobrir o coxo com folha de banana. Então, esse coxo é recoberto nas suas laterais por folha de banana. A banana é o grande amigo do cacau. Então ele é usado lá desde o manejo, para fazer o sombreamento, e ele também é utilizado na fermentação. Por quê? Porque a folha de banana ela tem alguns micro-organismos que são importantes para a fermentação. São as leveduras, que são um dos principais micro-organismos responsáveis por fermentar o cacau. Ele vem ali, a folha da banana é muito rica em leveduras. Então, durante esses 6 a 7 dias de processo fermentativo, ocorrem várias etapas na massa de cacau que vão transformar essa semente de cacau em uma amêndoa. Então, o cacau chega mole no coxo, as amêndoas úmidas chegam no coxo de fermentação. Nesse primeiro dia, o que é que vai ocorrer? A fermentação dos açúcares da polpa do cacau, Então a polpa ela é rica em açúcar e água, principalmente, e os açúcares, eles são alimentos ideais para os micro-organismos que são chamados de levedura. Esses micro-organismos vão trabalhar nos 2 primeiros dias de fermentação, fazendo a primeira fase caracterizada como fermentação alcoólica do cacau. Essa fase é muito importante, porque nesses 2 primeiros dias, o que é que a gente faz no processamento de fermentação do cacau? A gente não revolve o cacau. Então o cacau chega no coxo, ele não é revirado. Ele fica ali paradinho por 2 dias, recoberto em folha de banana. A parte de cima também se recobre com folha de banana, deixa ele todo fechadinho. Por quê? Porque como a fase é alcoólica, eu não preciso de oxigênio. Eu quero que essa massa de cacau fique 2 dias sem contato, o maior tempo possível sem contato com oxigênio. Depois das 48 horas primeiras dessa fermentação, o que é que vai acontecer? Quando você tirar essas folhas de banana e for olhar a massa de cacau, você vai sentir um cheiro forte de álcool. Sentindo esse cheiro forte de álcool, você sabe que ali está acontecendo a fase alcoólica. Então, está caminhando para a segunda fase do processo fermentativo, que já é uma fase que pode entrar oxigênio no coxo, que a gente já caminha para uma fase acética,
que é uma fase que a gente precisa eliminar a acidez do cacau. O que é que essa tecnologia diz? Você coloca o cacau no coxo, revira só após 48 horas. Então, depois de 2 dias desse cacau entrando no coxo, é que você faz o primeiro revolvimento. A partir daí, a cada 24 horas do processo, você revira o cacau no coxo. De um lado para o outro, a depender de quantos compartimentos tem esse coxo. No caso da Capro, a gente tem um coxo com 2 compartimentos, então a gente faz o primeiro revolvimento para o segundo compartimento 48 horas e depois, a cada 24, a gente vai jogando de um lado para o outro a massa de cacau. O que é que vai acontecer quando você vai fazendo esses revolvimentos? Os revolvimentos vão permitir a entrada de oxigênio na massa. Então essa massa vai aerando. Através dessa aeração, vão surgindo novos micro-organismos. E esses micro-organismos, eles gostam de oxigênio, eles precisam de oxigênio para poder fazer suas reações, né? E aí, nessa fase, ocorre a fase acética. Essa fase acética é caracterizada pelo quê? Pelo cheiro de vinagre na massa de cacau. Então, a gente está falando que nos 2 primeiros dias a gente sente o cheiro de álcool e a partir do segundo dia a gente já tem uma tendência a sentir um cheiro de vinagre, é o cheiro do ácido acético. Então, essa fase é uma fase que tem uma alta elevação de temperatura no coxo. Quando a gente tem termômetro para medir a temperatura da massa de cacau no coxo, a gente pode acompanhar essa fase e a gente vai ver que nessa fase a massa de cacau está sempre aumentando sua temperatura. Ela pode chegar até 48, 50 graus centígrados, então é uma temperatura bastante elevada, certo? E a partir do 4º dia, com essa temperatura alta e com a quantidade de ácido acético naquela massa, o que é que vai acontecer? O ácido acético penetra para o interior das amêndoas e mata o embrião ou o germe. E naquele momento, ocorre a morte das sementes de cacau. Ela passa a ser chamada de amêndoa. Nesse momento, a gente tem que começar a fazer um teste que é chamado de teste de corte. Você pega 50 amêndoas, corta as amêndoas e a partir daí você começa a observar a coloração do interior dessas amêndoas. O que é que eu quero? Qual é o ponto ideal de finalizar esse processo fermentativo? Eu quero que as amêndoas que antes eram violetas, elas estejam marrons e que no interior dessas amêndoas elas comecem a abrir veias, os compartimentos de uma semente. Aí a gente já sabe, o cacau está chegando no final do seu processo fermentativo, porque existem as veias e a coloração dessa amêndoa está marrom.